Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Templo Afrodite, na nossa série Mulheres nas Artes. Gostaria de fazer um pequeno anúncio aqui. Por favor, curtam esse vídeo. Por favor, se tiverem vontade, alguma dúvida, deixem um comentário ou também para dar novas ideias para novos episódios de artistas que vocês gostariam de ver, desde pessoas que já passaram pelo mundo das artes, pessoas que estão fazendo seu nome no mundo das artes, artistas que estão por aí. Por favor, se sintam à vontade sempre para deixar o comentário de vocês ou compartilhar com alguma mulher que gosta de arte também. Hoje vamos falar sobre Cleo, ela que veio antes das Kardashians, dançarina, musa e ícone de estilo. Ela encantou reis, fotógrafos e multidões. Na virada do século XIX para o XX, uma mulher silenciosa e misteriosa passou a estampar vitrines, pinturas, esculturas e capas de revista. Cleo se tornou a mulher mais fotografada do mundo neste período, obviamente. Mas por trás da franja icônica havia uma mulher que soube usar a fama como um espelho, como um estudo. Por que eu coloquei a Cleo de Merode no Mulheres nas Artes hoje? Porque eu consigo fazer um grande paralelo com o século XIX e início do século XX, com o que a gente está vivenciando na contemporaneidade. Na verdade, muitos criadores de conteúdo já entenderam esse comparativo, que é sobre a mulher performar. E Cleo conseguiu performar de maneira bastante equilibrada até o final da vida. E virou um ícone. Ela virou uma potência artística. Ela se tornou uma referência dentro do mundo da moda. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Infância e formação. Ela nasceu em Paris, Cleopatra, Diane. Mas colocou como nome artístico Cleo. Eu acho que porque Cleópatra é muito forte. E Cleo é um nome bastante francês e simples. Interessantíssima, eu acho ela interessantíssima. Ela foi filha de uma baronesa e de um pai desconhecido, ou secreto. Daquele tipo que foi comprar cigarros e nunca voltou. Mas é aquilo, né? Ela era filha de uma baronesa. Aos 8 anos, ela entrou na escola de balé da Ópera de Paris. Desde cedo, ela foi envolta por esse mistério. Esse nome, Cleópatra, já anunciava o destino de uma diva mesmo, né? E ela foi criada nesse mundo entre tutus e sapatilhas. Brilhou no balé clássico com um carisma silencioso. E mesmo sem ser a mais virtuosa, ela era a mais magnética. E assim, qual também seria a vida de uma filha de uma baronesa e de um pai desconhecido? Eu pergunto a vocês. Ela estava predestinada ao teatro de fato? Uma menina que não tem um título, que você não sabe de quem é o pai, não seria bem reconhecida nos grandes salões de baile
de Paris. Na verdade, em qualquer lugar no mundo nessa época. Então, o que restava para ela? Atuar, cantar, dançar. Num primeiro momento, por mais que essa ocupação de dança, canto, assim, a vida no teatro não ser exatamente o mais respeitável, vamos dizer assim, era uma arte. Sendo uma arte, sempre teve lugar nas rodas de pessoas influentes. A beleza que parava Paris. Ela foi o rosto que inventou o conceito de imagem pública. Nadar a imortalizou em retratos icônicos. Degas a pintou dançando e Clint a desejou e pintou bastante, tá? O Marcel Proust a colocou em suas páginas. Cleo era a junção perfeita entre mistério e estética. Ela era a it girl do momento. Ela era o rosto, ela era o corpo e ela era a alma. Porque além dela ser muito bonita, ela era a personificação de tudo que era entendido como refinado neste período. Essa mulher de aparentes virtudes. E isso causava dava para ela um quê a mais, algo a mais. O escândalo com o rei. Ai, ai. Esse homem que aparece aqui do lado, ele, na época, era o rei viúvo da Bélgica. No caso, ele tinha 40 anos a mais que ela. E a imprensa achou de bom grado ela no auge dos seus 20 anos. 20 anos? Ah, não. Acho que foi no auge dos seus... Ela era muito jovem, gente. Acho que ela não chegou aos 18 anos. Que eles tinham um caso. E ela negou. Mas a imprensa, como sempre, queria essa narrativa. E a Cleo, nesse momento, ela aprendeu muito jovem que uma mulher bonita pode ser julgada mesmo sem dizer uma palavra. Ainda assim, usou os rumores como uma escada para a fama. Como Kim Kardashian, não é mesmo? Claro que existe a materialização do que aquele ex-marido... Era ex-marido, gente? Ou era um ex-namorado? Não vou me lembrar. Ele filmou um momento de intimidade e vendeu. E a mãe, né, da Kim, falou assim, vamos fazer deste limão uma limonada? E hoje em dia, eu acho que não existe pessoas que são, pelo menos, estão aqui nessa internet, estão vivendo a vida, não saber quem é Kim Kardashian, ou saber que existem essa família Kardashian. E esse foi o enredo inicial. Foi um escândalo. Mas Cleo já entendeu que, por ser muito bonita, por estar em foco, muitas pessoas iriam colocar ela em situações em que ela não concordava com tal título. Então é necessário que você controle a narrativa. Por isso que eu falo que o século XIX, início do século XX é muito parecido com a modernidade. Então, ela já tinha entendido este termo que nós usamos sobre controle de narrativa.
Opa. Fui muito pra frente. Celebridade controlada. Lembra do controle de narrativa? Então, a gente tá falando de uma época que as mulheres eram propriedades ou musas. De preferência que sejam os dois. Além de ser uma mulher inalcançável como uma musa, ela é respeitável porque é uma esposa. Cleo foi diretora de si mesma nessa época. Ela não falava muito e a sua imagem falava por ela. Ela foi quem entendeu primeiro, a fama precisa de certas edições. Então ela tinha os seus fotógrafos, ela tinha na ideia dela de fazer parcerias, entre muitas aspas, com artistas que a retratavam da forma que ela desejava que retratasse. Ela não concebia entrevistas a menos que ela mesma, tipo, escrevesse o que ela queria que fosse colocado. Ela não dava entrevista boca a boca, ela dava entrevista, tipo, por carta. Tipo, tem as perguntas e ela escrevia do jeito que ela achava que deveria responder, o que é total controle. É controle de narrativa, é controle histórico, é controle de como a sua imagem vai ser vendida. Inteligentíssima. Só tenho isso a dizer. Uma vida de palco e descrição. Ao contrário de outros artistas que caíam no sensacionalismo, Cleo cultivava o mistério. Ela nunca se casou, ela não teve filhos e nem grandes desastres públicos, somente com relação ao rei da Bélgica. Ela entendeu que era o silêncio que atraía e a ausência fascinava. E é muito o que estamos vivendo hoje. Por mais que a gente tenha tido um momento de extrema exposição, hoje em dia existe um revés dos desejos. Então, antes era uma vida de muita ostentação, muita festa. Agora, a narrativa é você ter uma vida com tempo, ter uma vida desacelerada, você ter um perfil low profile, você criar uma narrativa mais poética na questão de posts, de feed, menos que você esteja no TikTok, daí o TikTok tem mais esse negócio do íntimo. Os anos finais e o esquecimento. Por quê? Porque sempre odiaram mulheres que envelhecem. E não foi diferença com a Cleo, não é mesmo? Hoje em dia existe também um resgate, né, de mulheres que envelhecem mais tarde e por isso também são colocadas nesse patamar de exaltação até. Não sei exatamente, eu não sei para onde a gente está sendo encaminhado com relação à velhice. Muitas vezes eu sinto que nada mudou com relação a isso, e outras vezes eu acho que as coisas estão melhorando de uma forma não tão plástica como a gente já vivenciou até então. A Cleo envelheceu longe dos palcos, mas não do mito que ela era. Escreveu sobre a injustiça da fama e os equívocos criados pela imprensa. Ela também escreveu muito bem.
Foi uma mulher que amou o silêncio tanto quanto a beleza, o que escolheu que escolheu sumir com a mesma elegância que apareceu. Mas ela é sempre lembrada em muitos trabalhos acadêmicos, em matérias como essa, que eu acho que é da. Bom, não vou lembrar. Desculpe, gente. Mas não é Vogue. Bom, é um grande veículo. Não vou me recordar agora. Também coloquei a arte mortuária dela, que está no cemitério Père Lachaise, né? Que foi uma estátua de mármore dela mesmo, olhando essa contemplação e com esse silêncio para o próprio descanso. É bem bonito. Eu só peguei essa imagem dela no mármore porque eu não gosto muito da ideia do leito, né? Fúnebre. Eu gosto muito de arte mortuária, então somente a escultura, porque eu acho que, né, tem coisas que a gente pode deixar. O arquétipo, para finalizar aqui. A Cleo é o arquétipo da musa e a sombra da sereia. Ela não seduzia com palavras, mas com ausência. Foi a mulher que fez o próprio rosto uma marca, e da imagem um espelho onde o mundo via seus próprios desejos. Por que o lado sombra da sereia? Porque onde tem luz tem sombra. E a sombra da sereia é exatamente esse distanciamento, esse lugar do inalcançável. E muitas vezes desse. Mas ao mesmo tempo, também essa questão da sereia da vaidade, do. De algo maior, da estética. Ela é realmente uma mulher bastante interessante. E se a gente puder fazer esse paralelo, né? Talvez ela tenha sido a primeira influencer de fazer esse burburinho em cima dela, das pessoas quererem saber mais sobre a vida dela. Mas ela não dá essa prerrogativa. E acho que a gente está aprendendo com a exposição máxima a agora ter este distanciamento da realidade. Também coloquei um cartoon da época dela olhando pro rei da Bélgica, que, né, não poderia ser mais diferente, né? Não podia ser mais destruidor, porque assim, eu sinto que as pessoas se fecham e se tornam essa fortaleza quando algo muito ruim é ferido dentro de nós, algo muito íntimo é quebrado dentro de nós. E eu consigo ver isso em várias influenciadoras hoje em dia que choram frente à câmera falando assim, tá, eu sou uma figura pública, mas eu não dei o direito disso acontecer. Eu sou um ser humano também, eu mereço ter privacidade. E eu acho que a gente está aprendendo com o tempo a ter esse distanciamento do que é trabalho, do que é vida, até onde as pessoas podem ir, até onde o comentário pode ser feito. Isso porque hoje em dia tem mediação, né?
de comentário. Imagina se não tivesse. Bom, é isso, meus queridos discípulos de Afrodite. Obrigada por estarem comigo em mais um episódio aqui do Templo Afrodite, nessa nossa série da segunda-feira. Por favor, deixem um curtir para ajudar nesse meu trabalho. E nos vemos na próxima segunda-feira aqui, tá? Grande beijo.